Meus queridos irmãos e irmãs, que a graça e a proteção do nosso Deus estejam sobre a sua vida. Você já passou por dias em que ninguém parecia entender o que você estava sentindo? Dias em que até suas próprias palavras falhavam e tudo o que restava era um silêncio doído, pesado, cheio de pensamentos confusos. Se esse é o seu momento, então fique comigo até o fim deste vídeo. O Salmo 62 foi escrito exatamente para situações como essa. Ele é como um bálsamo para a alma inquieta, uma oração poderosa para quem precisa encontrar paz mesmo em meio ao caos. Vamos orar juntos agora para abrir nosso coração a essa revelação. Senhor, neste momento eu me coloco diante da Tua presença. Que o Teu Espírito Santo traga luz ao nosso entendimento, cura para o coração ferido e direção para quem está perdido. Que essa palavra não seja apenas ouvida, mas vivida, absorvida com fé e esperança. Fala conosco, Pai, com Tua voz suave e poderosa. Nós confiamos em Ti. Amém. Este salmo foi escrito por Davi, provavelmente em um dos períodos mais desafiadores da sua vida, quando ele era perseguido injustamente. Ele não escreveu esse cântico em meio à calmaria, mas no calor da batalha emocional e espiritual. Davi experimentou traições, pressões políticas, falsidades ao seu redor e mesmo assim, sua resposta foi somente em Deus. Ó minha alma, espera silenciosa. Isso revela uma fé que não depende das circunstâncias, mas que se firma na rocha eterna. O Salmo 62 nos ensina sobre um tipo de fé madura, que escolhe o silêncio com esperança ao invés da reclamação com desespero. É uma oração para quem está cansado de lutar sozinho, para quem busca uma fortaleza emocional verdadeira, para quem deseja sentir a presença de Deus mesmo quando tudo parece desmoronar. Davi nos mostra que, mesmo diante das maiores dores, é possível confiar plenamente no Senhor e encontrar paz interior. Durante esta reflexão, você vai perceber que o Salmo 62 fala com quem sofre de ansiedade, medo, solidão, insegurança e até ataques espirituais. Ele é um convite a abandonar o barulho do mundo e mergulhar em um silêncio cheio de propósito e fé. Deus está perto de você agora, mesmo que pareça distante. Ele vê o que ninguém vê e entende o que você nem consegue explicar. E se você continuar comigo até o final deste vídeo, vai descobrir um segredo espiritual escondido nesse salmo que pode transformar sua forma de orar e mudar completamente a maneira como você se enxerga diante de Deus. Salmo 62 versículo 1 Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa dele vem a minha salvação. Há momentos em que o coração está tão abatido que até orar se torna difícil. É nesse lugar de silêncio interior que Davi nos ensina algo precioso: esperar em Deus com uma confiança que não precisa se manifestar em palavras, mas que se expressa na calma da alma. Esse silêncio não é sinal de desistência, é sinal de maturidade espiritual. O mundo grita, a carne reclama, mas a alma que conhece a Deus aprende a descansar em paz, mesmo em meio à guerra. Davi sabia que a resposta não vinha da força humana, nem da justiça dos homens. Ele olha para dentro de si e dá uma ordem à própria alma: espere em Deus. Isso não é natural, é espiritual. Exige fé, exige rendição, exige parar de tentar controlar tudo e entregar os resultados nas mãos daquele que vê além. O silêncio com fé é um ato de profunda intimidade com o Senhor, onde a alma se recolhe para ouvir a voz que realmente importa. Vivemos em tempos de ansiedade, pressa e vozes constantes. Somos bombardeados com opiniões, conselhos, cobranças internas, mas o Salmo 62 é um convite ao recolhimento da alma. Um chamado para se desligar do ruído do mundo e voltar a ouvir o sussurro de Deus. A alma encontra paz quando entende que não precisa de explicações, apenas de presença. A salvação vem dele, e isso basta. Esperar silenciosamente é confiar no tempo de Deus sem murmurar. É declarar com atitudes que a fé não está baseada nas aparências, mas na aliança com o Altíssimo. Quando tudo parece demorar, Ele está trabalhando. Quando o silêncio parece opressor, Ele está agindo no invisível. A fé madura não depende de sinais imediatos, ela se firma em promessas eternas. É nesse ponto que a alma aprende a descansar verdadeiramente. Esse tipo de silêncio, regado de fé, cura a alma. Ele restaura a esperança, alinha os pensamentos e fortalece o espírito. Muitas vezes, é no silêncio que Deus revela os maiores segredos. É quando a alma se aquieta que o Espírito Santo ministra, consola, fortalece e direciona.
O Salmo 62 não é um chamado para inércia, mas para confiança profunda. Esperar em Deus é a decisão mais corajosa que alguém pode tomar. Se você está passando por um momento em que tudo parece parado, em que as portas estão fechadas e as respostas não vêm, talvez Deus esteja apenas te ensinando a confiar em silêncio. A alma que confia em Deus não precisa se agitar, porque sabe que sua salvação não vem de estratégias, mas do Senhor. E quem confia nele nunca será envergonhado. Salmo 62 versículo 2: Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha fortaleza, jamais serei abalado. Há muitas coisas que parecem firmes até o dia em que tudo balança. Pessoas, cargos, títulos, dinheiro são como areia. Mas Davi descobriu um segredo que mudou sua vida: existe uma rocha que não se move, não se abala e não falha. Deus é essa rocha. Quando ele diz jamais serei abalado, não é porque o mundo parou de balançar, é porque sua alma encontrou alicerce no lugar certo. Não importa o quão forte seja a tempestade, quando você está firmado na rocha, você permanece de pé. E essa rocha é o próprio Deus. Muitos colocam suas esperanças em estruturas frágeis, um casamento, um salário, um amigo influente, mas quando isso desmorona, vem o desespero. Davi aprendeu a colocar o coração em algo eterno. Quando tudo ao redor desmoronava, ele corria para o alto refúgio. Essa rocha não é fria nem distante. É uma rocha viva, que escuta, acolhe, protege e responde. Deus é abrigo, é muro de proteção, é escudo para os que nele confiam. Firmar-se nessa rocha não significa ausência de batalhas, mas vitória certa mesmo em meio à guerra. Significa dormir em paz quando tudo grita por desespero. É saber que o chão pode sumir, mas você ainda estará de pé, sustentado pela graça. Você talvez esteja enfrentando dias em que tudo parece desmoronar. Situações imprevistas, diagnósticos difíceis, pressões familiares. E nesse caos, o Espírito Santo te convida a se apoiar em Deus, a tua rocha. Não em emoções, não em lógicas humanas, mas em promessas eternas. Ele continua sendo refúgio para os aflitos e fortaleza para os que se sentem fracos. Quando Davi chama Deus de rocha, ele está dizendo: Deus é onde eu me firmo, onde eu me escondo, onde eu sou fortalecido. Essa é a base inabalável da vida espiritual. Tudo o que é construído sobre ele permanece. O vento pode soprar, a chuva pode cair, mas quem está sobre a rocha, permanece firme. É tempo de firmar sua fé não nas circunstâncias, mas no caráter imutável de Deus. Se sua alma anda tremendo com os abalos da vida, volteze hoje para essa rocha. Coloque aos pés do Senhor tudo o que te desequilibra, e firmeze nele. Você não está sozinho, e não precisa suportar tudo nas próprias forças. A rocha que sustentou Davi é a mesma que te sustenta agora. E quando você estiver firme sobre ela, poderá dizer como o salmista: jamais serei abalado. Salmo 62 versículo 4: Eles somente consultam como onde derrubar da sua dignidade, deleitame em mentiras, com a boca bendizem, mas no interior maldizem. As maiores dores, muitas vezes, não vêm dos inimigos declarados, mas dos que sorriem por fora e ferem por dentro. Davi sabia bem o que era ser traído. O Salmo 62 revela o coração de alguém que enfrentou a falsidade, a hipocrisia e a maldade disfarçada de elogio. Ele não esconde sua dor, mas a transforma em oração. E é nesse movimento que a cura começa. A reconhecer a ferida diante de Deus é o primeiro passo para a restauração. Quantas vezes você já foi ferido por palavras que pareciam doces, mas carregavam veneno? Por atitudes que prometiam apoio, mas escondiam desprezo? Essas feridas não sangram por fora, mas dilaceram por dentro. O Salmo 62 nos mostra que Deus vê aquilo que os olhos humanos não percebem. Ele conhece as intenções, os bastidores, as manipulações. E mais, ele se importa com a tua dor. Davi nos ensina que não precisamos guardar mágoas, nem fingir que não dói. Podemos levar tudo ao Senhor com sinceridade, até mesmo o que não conseguimos explicar. Ele é o Deus que cura as feridas mais profundas, aquelas que ninguém entende. Não é preciso vingança, nem justificativas. A justiça pertence ao Senhor. Enquanto o mundo tenta te derrubar, Deus te levanta. Enquanto outros planejam tua queda, Ele prepara tua exaltação. As palavras escondidas, os gestos dissimulados, as intenções maliciosas, tudo isso pode até machucar por um tempo. Mas não define quem você é. Deus é o defensor da tua dignidade.
Ele preserva tua identidade, mesmo quando tentam manchar tua imagem. Aquele que te criou é também quem te guarda. O olhar dele é como escudo contra os olhares maldosos. Ele te conhece além das acusações. Quando entregamos as dores ocultas ao Senhor, abrimos espaço para uma cura verdadeira. Não uma cura superficial, mas aquela que transforma a alma, que traz leveza, que liberta da necessidade de agradar ou se defender. O Espírito Santo age como bálsamo sobre cada machucado, e o que era ferida se torna testemunho. A dor que antes te paralisava agora se torna força para caminhar. Se você está vivendo esse tempo de traições silenciosas, de palavras que ferem mais do que socos, saiba, Deus está do teu lado. Ele ouve até os suspiros não ditos. Ele enxuga lágrimas escondidas. E ele promete: eu sou teu refúgio. Te defenderei. Te exaltarei no tempo certo. Confie nele. Porque quem crê na justiça divina não precisa lutar com as armas do mundo, apenas permanecer firme, sabendo que Deus honra os que nele confiam. Salmo 62, versículo 6. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação é a minha defesa, não serei abalado. Vivemos em um tempo onde as pessoas tentam constantemente nos rotular. Tentam definir nosso valor pelos erros que cometemos, pelas falhas que tivemos, ou pelas comparações injustas que fazem. Mas Davi nos lembra: só Ele é a minha rocha e a minha salvação. Essa frase é uma afirmação de identidade. Ele não se reconhece pelo que dizem, mas por quem Deus é em sua vida. E você? Tem se visto com os olhos de Deus ou com os olhos dos outros? Muitas vezes, perdemos a direção porque deixamos que palavras humanas moldem nosso coração. A crítica constante, o abandono, o desprezo, tudo isso pode tentar apagar quem realmente somos. Mas a palavra nos convida a reafirmar: em Deus está a nossa defesa. Ele é a rocha que sustenta nossa verdadeira identidade, aquela que não muda com o tempo, com as opiniões ou com as circunstâncias. Quem está em Deus, permanece. O Salmo 62 não é apenas sobre proteção, é também sobre pertencimento. Quando você diz: Ele é minha salvação, está dizendo: eu sou dele. E isso muda tudo. Você não é o que dizem, você é o que Deus declara. Você não é o que viveu, mas o que Ele está construindo. Sua identidade não está quebrada, está escondida em Cristo. Ninguém pode te roubar disso. Nenhuma mentira pode anular a verdade de Deus sobre você. Davi enfrentou rejeições, até mesmo dentro da própria casa. Ele foi esquecido no campo, acusado injustamente, perseguido por inveja. Mas nunca perdeu de vista quem o escolheu. Você também foi escolhido. Ainda que digam que você não é capaz, Deus afirma que você é mais que vencedor. Ainda que tentem apagar sua luz, Deus diz que te chamou para brilhar. Reafirmar a identidade em Deus é se lembrar: eu sou quem Ele diz que eu sou. Quando você se vê com os olhos do céu, os ataques da terra perdem força. As palavras maldosas não penetram, porque seu coração está guardado na rocha. A autoestima que vem de Deus não é baseada em aparência, status ou aprovação. Ela nasce da comunhão. É na presença que somos lembrados de quem somos. É ali que Deus restaura o que o mundo tentou destruir. Ele limpa, cura e coroa com honra. Se hoje você se sente perdido, desacreditado, ou ferido pelas opiniões alheias, declare com fé: minha identidade está em Deus. Ele é minha defesa, minha rocha, minha salvação. Davi descobriu isso e foi curado da rejeição. Agora é a sua vez. Olhe para o alto, ouça a voz do Pai, e lembre-se: ninguém pode mudar o que Deus já determinou sobre a sua vida. Salmo 62, versículo 8. Confiai nele, ó povo, em todo tempo derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. A fé não é um caminho solitário. Ainda que o encontro com Deus seja pessoal, a caminhada com ele se fortalece na comunhão. Davi compreendia que não bastava apenas confiar individualmente. Ele conclama ao povo: confiai nele, ó povo, em todo tempo. Isso nos mostra que há poder na oração coletiva, na união dos que creem, no derramar sincero do coração diante do Senhor, juntos. Onde há unidade, há refúgio ainda mais seguro. Quantas vezes carregamos pesos sozinhos por medo de nos expor, por vergonha, ou até por orgulho espiritual. Mas o Salmo nos convida a derramar o coração não apenas diante de Deus, mas também entre irmãos de fé. Há cura no compartilhar, há alívio no ser ouvido. A comunhão não é apenas um ajuntamento religioso, é uma ferramenta divina para restaurar forças,
dividir cargas e lembrar que não estamos sós. A vulnerabilidade na fé é um ato de coragem. Quando abrimos o coração diante do Senhor e diante daqueles que Ele colocou ao nosso lado, reconhecemos nossa humanidade e nossa dependência. Deus se manifesta em relacionamentos sinceros. Às vezes, Ele responde por meio de um abraço, de uma oração feita por outro, de uma palavra recebida em grupo. O isolamento enfraquece. A comunhão fortalece. Davi está dizendo: derramem o coração. Isso é diferente de despejar reclamações. É sobre ser real, ser verdadeiro, sem máscaras. Quando a igreja se torna um ambiente seguro para isso, ela se transforma num hospital espiritual. Ali, os caídos são erguidos, os feridos são curados, e os fracos são fortalecidos. Deus é o nosso refúgio, mas muitas vezes Ele se manifesta através do corpo de Cristo em ação. Essa confiança comunitária precisa ser cultivada. É fácil confiar quando tudo vai bem, mas é nos momentos de dor que a comunhão é provada. E é justamente nesses momentos que precisamos nos lembrar: a fé compartilhada se multiplica. A oração em unidade tem poder. E a presença de Deus se intensifica onde há verdade, confissão e amor fraterno. Somos um só corpo, e cada membro importa. Se hoje você se sente sobrecarregado, lembre-se: não precisa passar por isso sozinho. Derrame seu coração diante do Senhor, mas também permita que outros orem com você, caminhem com você, te abracem espiritualmente. Deus usa pessoas para curar pessoas, e Ele preparou irmãos e irmãs de fé como refúgio para momentos de tempestade. Há força na fé comunitária. Há refúgio no corpo de Cristo. Salmo 62, versículo 10: vê se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. O coração humano tem uma tendência natural a se apegar ao que traz sensação de controle, e o dinheiro, muitas vezes, é confundido com segurança. Davi, porém, nos dá uma instrução clara e libertadora: se as riquezas aumentarem, não ponhais nelas o coração. Ele não condena as posses, mas alerta contra o risco de depositar nelas a nossa esperança. A verdadeira segurança está em Deus, e não no saldo da conta bancária. Vivemos num mundo onde o valor de uma pessoa é medido por aquilo que ela possui. Mas a fé nos ensina o oposto: o que define uma vida não é o que se tem, mas em quem se confia. O Salmo 62 nos chama a uma liberdade espiritual: não sermos escravos do dinheiro, da aparência, nem da necessidade constante de ter mais. Deus quer corações livres, desapegados, capazes de usar os recursos sem ser dominados por eles. O problema não está nas riquezas em si, mas quando elas se tornam ídolos silenciosos. Quando o dinheiro ocupa o trono do nosso coração, ele nos conduz a um estilo de vida de ansiedade, competição e medo da perda. Mas quem confia no Senhor vive em paz, seja na fartura ou na escassez. Davi sabia disso. Ele foi pastor pobre e rei rico, mas nunca deixou de depender de Deus como sua fonte principal. A palavra nos ensina a sermos bons administradores, não acumuladores gananciosos. O desapego não é irresponsabilidade, é sabedoria. É saber que tudo o que temos vem de Deus e é para a glória dele. Quando colocamos o coração nas riquezas, perdemos o foco do reino. Mas quando usamos as riquezas com o coração em Deus, nos tornamos instrumentos dele para abençoar vidas e expandir a justiça divina na terra. A libertação do apego financeiro também cura a alma. Ela tira o peso da comparação, a ansiedade do amanhã e a ilusão de que somos autossuficientes. Quando o coração está em Deus, a provisão vem no tempo certo, de maneira fiel. E mesmo que haja perdas, Ele continua sendo a fonte inesgotável. O coração que confia no Senhor é leve, generoso e em paz. Se hoje você tem se sentido sobrecarregado pela busca por estabilidade financeira, ou tem temido perder o que conquistou, lembre-se: sua verdadeira riqueza está em Cristo. As posses vêm e vão, mas a presença de Deus permanece. Que você possa viver com sabedoria, mas também com liberdade. Que o seu coração nunca esteja nas riquezas, mas sempre no Deus que provê todas as coisas. Salmo 62, versículo 11: uma vez falou Deus, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. Há algo profundamente espiritual na capacidade de ouvir a voz de Deus não apenas com os ouvidos, mas com o coração. Davi escreve: uma vez falou Deus, 2 vezes ouvi. Isso revela sensibilidade. Não é que Deus tenha repetido, é que Davi meditou, absorveu, se permitiu ser tocado.
O coração sensível ouve a mesma palavra várias vezes e a cada vez ela ganha novo sentido. Quem ouve Deus, vive guiado, curado e fortalecido. A voz de Deus não compete com os gritos do mundo. Ela é suave, mas poderosa. Não é barulhenta, mas tem autoridade. Por isso, precisamos silenciar o barulho interno, a ansiedade, a pressa, o medo. Quando aquietamos a alma, conseguimos discernir a direção do Espírito Santo. Deus ainda fala. O problema não é a ausência da voz, mas o excesso de distrações. A sensibilidade espiritual é uma escolha diária. Davi reconhece que o poder pertence a Deus e essa revelação veio da escuta espiritual. Saber que todo o poder está nas mãos dele muda a forma como enfrentamos os problemas. O desespero perde força, a confiança cresce, a fé amadurece. Quando ouvimos Deus dizer "Eu estou contigo", até o vale escuro se torna caminho de luz. Uma palavra dele pode mudar uma estação inteira da sua vida. O Salmo 62 nos ensina que ouvir a Deus é mais do que receber instruções, é receber vida. É nos rendermos à verdade que ele libera e nos deixarmos transformar por ela. A palavra que sai da boca de Deus tem poder criativo, restaurador, libertador. Cada versículo, cada oração, cada sussurro do céu pode realinhar o coração mais confuso. Mas isso exige sensibilidade, quietude, entrega. Se você tem sentido dificuldade em ouvir a voz de Deus, não desanime. Às vezes, ele fala através da palavra, outras vezes em sonhos, numa pregação, ou até no silêncio que nos leva a refletir. O importante é buscar. O Espírito Santo é um mestre em nos conduzir à verdade. Ele fala com quem deseja ouvir, com quem se posiciona em reverência, com quem escolhe obedecer antes mesmo de entender. Que hoje você possa se tornar mais sensível à voz dele. Que cada palavra de Deus ecoe dentro de você, 2, 3, 1000 vezes. Que o teu coração não seja apressado, mas atento. Porque quando Deus fala, algo dentro de nós se alinha ao céu. E quem aprende a ouvir, nunca mais se perde. Que você receba direção, consolo e poder porque, como disse Davi, o poder pertence a Deus. Salmo 62 versículo 12. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. A justiça dos homens é limitada, muitas vezes falha, tardia ou corrompida. Mas Davi encerra o Salmo 62 com uma verdade que nos consola e nos desafia: Deus é justo e misericordioso. Ele retribui a cada um segundo suas obras. Ou seja, ele vê tudo até o que ninguém mais vê. Nenhuma lágrima, nenhum gesto de amor, nenhuma fidelidade no secreto passa despercebida aos olhos dele. E isso nos dá força para perseverar no bem. Em tempos onde a maldade parece prosperar, a injustiça ganha voz e a bondade é ignorada, é fácil se perguntar: vale a pena continuar fazendo o certo? O Salmo nos responde: vale, sim. Porque Deus não apenas observa, ele retribui. O tempo de Deus não é o nosso, mas sua justiça é perfeita. Quem semeia com lágrimas, colhe com alegria. O bem que você faz hoje é a colheita que ele já preparou para o amanhã. Perseverar no bem é resistir ao cinismo. É continuar crendo, ajudando, servindo, mesmo quando ninguém reconhece. É agir com integridade quando seria mais fácil se corromper. É perdoar quando tudo em você quer se vingar. Deus vê isso, e mais ele recompensa isso. A justiça divina não falha, não esquece, não ignora. No tempo certo, ela se manifesta com poder e misericórdia. É importante lembrar que essa justiça não é fria ou vingativa, ela vem acompanhada de misericórdia. Deus não busca a perfeição, mas corações sinceros. Ele retribui com base no amor, na fidelidade, na fé. Quem planta honra, colhe honra. Quem anda com retidão, colhe paz. Essa promessa é combustível para seguir firme, mesmo quando o caminho parece solitário. Perseverar no bem é confiar na colheita que só Deus pode dar. Talvez você esteja hoje desanimado, sentindo que suas boas ações foram em vão. Que ninguém viu, ninguém valorizou. Mas Deus viu. E Ele está preparando o tempo da tua recompensa. Não desista de fazer o bem. Não desista de ser luz. Continue, ainda que em lágrimas, ainda que sem reconhecimento. Porque há um Deus que retribui com justiça e com amor, no tempo exato, na medida certa. Que essa verdade te fortaleça hoje. Que você encontre descanso na certeza de que o justo juiz está no controle.
Ele é o Deus da misericórdia e da justiça. Persevere. Continue fazendo o bem. Continue confiando, sem amargura, sem desistência. Porque quem se firma na justiça de Deus, termina a jornada de cabeça erguida e coração em paz. O Salmo 62 é um convite profundo à alma cansada. Ele nos ensina que existe descanso mesmo em tempos de guerra, que há refúgio mesmo quando tudo parece instável, e que a voz de Deus continua sendo a direção segura para quem confia. Davi não escreveu esse salmo no momento de calmaria, mas no meio da dor, e mesmo assim, ele escolheu o silêncio cheio de fé, a confiança inabalável na rocha eterna e a perseverança no bem. Talvez, enquanto você ouvia essa reflexão, tenha se lembrado de feridas não curadas, de silêncios angustiantes ou de situações onde se sentiu sozinho, injustiçado ou sem direção. Mas a boa notícia é: Deus está aí com você agora. Ele é a tua rocha, tua defesa, tua salvação. E mais, Ele te vê, te conhece e continua sendo justo. Você não está esquecido. O silêncio de Deus nunca é ausência, é cuidado. Agora, eu te pergunto: em que lugar está firmada a tua alma? Em emoções instáveis ou na rocha inabalável que é o Senhor? Como esse salmo pode mudar sua maneira de orar, de esperar, de viver? Deixe nos comentários como essa mensagem falou com você. Compartilhe sua experiência, seu clamor, sua oração, porque sua história pode fortalecer a fé de outra pessoa. E se esse vídeo tocou o seu coração, deixe o seu like, isso ajuda muito o canal a alcançar mais vidas. Se inscreva e ative o sininho para continuar recebendo orações e reflexões que vão edificar sua fé. Aqui, você nunca caminha sozinho. Tem mais um vídeo te esperando agora mesmo, aqui na tela, e eu te convido a assistir porque Deus ainda quer falar mais com você.